Mateus capítulo número 7. Nós vamos ler apenas um versículo. Peço que nesse momento você se concentre o máximo, evite o máximo ir ao banheiro ou beber água para você não perder nada da palavra. Versículo número 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar. Deus de toda soberania, Deus trino, Deus magnífico, Deus a quem os serafins cantam: Santo, Santo, Santo. Diante da tua face, Senhor, estamos nesse momento para ouvir a tua palavra. E eu te rogo que o Senhor, por teu Espírito Santo, gere quietude em nosso coração, quietude em nossa alma para aprender do teu Evangelho, para que possamos absorver, ó Deus, da tua palavra para as nossas vidas, e assim sejamos transformados conforme a imagem do teu Santo Filho. Então, em nome de Jesus, fala conosco, fala aos nossos corações por meio da tua santa e gloriosa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, e todos nós digamos amém. Você já pensou em se matar? O que leva algumas pessoas que julgamos ter um futuro brilhante a tirarem a sua própria vida? Recentemente, vimos suicídios em séries, até mesmo cometido por homens pastores. Blaise Pascal foi um filósofo e matemático. Ele disse algo muito interessante a esse respeito. Ele falou: todos os homens buscam a felicidade, e não há exceção, independentemente dos diversos meios que empregam, o fim é o mesmo. O que leva um homem a lançar-se à guerra e outros a evitá-las é o mesmo desejo, embora revestido de visões diferentes. O desejo só dá o último passo com este fim. É isto que motiva as ações de todos os homens, mesmo dos que tiram a própria vida. O que ele está querendo dizer é que muitas pessoas buscam encontrar a felicidade no suicídio. Preste minha atenção. Em todos os quadrantes da Terra há uma busca desenfreada pela felicidade. O erro da humanidade está em buscar a felicidade fora das páginas das Escrituras. O segredo da felicidade não está escrito nas paredes das cavernas antigas, criptografado ali.
nem escrito nos livros de psicologia ou filosofia. O real segredo da felicidade está registrado nas linhas da Bíblia Sagrada. O versículo que nós lemos pertence a um sermão pregado por nosso Senhor, que define bem a regra básica da felicidade cristã. Nosso relacionamento com Deus e com os homens fala muito se somos felizes ou não. Cristo já vem falando sobre como deve ser nosso relacionamento com Deus e com o próximo desde o capítulo 5, mostrando por fim nos versos 7 a 11 do capítulo 7, que nós lemos semana passada, como é possível cumprir tudo que se espera de um cristão aqui neste sermão. Então, meus irmãos, chegamos a esta magnífica declaração de nosso Senhor no versículo número 12. O versículo 12 é uma espécie de resumo prático de tudo que já ouvimos até aqui. É a maneira prática de se estabelecer o que foi dito sobre o não matarás, o não adulterarás, o não se vingar e, por fim, o amar os inimigos e orar por eles. O versículo 12 que lemos agora é o modo mais claro de se aplicar o que Cristo disse no versículo 2 do capítulo 7, que com o critério com que eu julgar, eu serei julgado, com a medida que eu medir, eu serei medido. Em outras palavras, nós temos diante de nós, no versículo 12, o efeito bumerangue, ou seja, toda ação tem uma reação. O que mais desejamos que os outros nos façam, nós também devemos fazer a eles. Obviamente que mesmo fazendo o bem e amando, nem sempre receberemos o bem e o amor de volta. Nem sempre. Basta vermos que Cristo agiu assim, e o que ele recebeu? Crucificam-o, crucificam. Então isso vai ficar muito claro quando nós tratarmos do porquê os homens colocam em prática, ou melhor, não colocam em prática essa regra básica de relacionamento, essa regra básica de ser feliz. Todavia, para um melhor entendimento do que o nosso Senhor está dizendo neste versículo 12, nós devemos começar pelo seguinte prisma. Em primeiro lugar, anote aí: os homens são infelizes porque desconhecem a lei e os profetas. Vou repetir: os homens são infelizes porque desconhecem, são ignorantes da lei e dos profetas. Por exemplo, volte comigo ao verso 12 do capítulo 7. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Veja, é a lei e os profetas. Tudo começa aqui, na lei e nos profetas. Sempre que as escrituras nos dão termos como a lei e os profetas, elas estão se referindo a tudo que está escrito no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Ali está o que Cristo chama de a lei e os profetas. Mas pastor, por que devemos começar pelo fim do versículo e não pelo começo? Observe, se nós não compreendermos bem o que o nosso Senhor está dizendo aqui, nós estaremos fazendo apenas como as demais religiões pagãs, que dizem a mesma coisa sobre como devemos tratar o próximo, no budismo, no espiritismo, no confucionismo. O fato é que Jesus estava num embate teológico muito sério com os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles eram acusados por nosso Senhor de suprimir, de abafar o espírito da lei,
ficando apenas com a letra seca da lei, com o puro legalismo vazio. O exemplo claro registrado pelo nosso Senhor está no capítulo 5 de Mateus, quando ele diz aos seus ouvintes, acompanhe comigo por favor, Mateus 5, versos 21 e 22. Tem vários outros exemplos, mas vamos pegar somente esse aqui. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Era só isso que os fariseus ensinavam. Era só isso que eles passavam para o povo. Não mate. Mas Jesus vai ao espírito da lei. E ele diz no versículo 22. Eu, porém, vos digo. Olha o que é o espírito da lei. Que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, ou raca, em algumas traduções aí, estará sujeito ao inferno de fogo. Qual era a preocupação dos fariseus? A preocupação dos fariseus, veja, era apenas com a letra da lei. Eles estavam super contentes consigo mesmos por não cometerem nunca um homicídio em si. Eles ficavam apenas com a letra da lei e eles paravam aí. Todavia, eles viviam com o coração cheio de ódio, cheio de ira, assassinando as pessoas dentro deles. Veja, eles não encontravam, eles não desciam até o espírito da lei, não aplicavam o espírito da lei em seus relacionamentos. A mera formalidade era o que preenchia o peito deles cheio de orgulho. Eles estavam preocupados com as formalidades. Eles não estavam preocupados com o conteúdo, com o espírito da lei. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Nós já passamos várias vezes por essa passagem, mas sempre ela tem algo, um detalhezinho que a gente precisa ver novamente. É Lucas 18, verso 9 e 10. Aliás, do 9 ao 12. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha o que ele disse no final do verso 11: nem ainda como este publicano. Ele estava super feliz com a formalidade das suas cerimônias, mas estava nem aí para o próximo, estava nem aí para o coitado do publicano. Essa é a genuína expressão farisaica de ser. Basta que eu faça determinadas coisas, me comporte como algumas pecadoras não se comportam, pronto, eu estou limpo, eu estou branco, eu tenho direito ao céu. O fato é que essa não é a proposta das Escrituras para os homens. A proposta das Escrituras para os homens é que os homens apreendam, observem o espírito da lei. Ou seja, não é meramente eu não fazer isso ou não fazer aquilo a fim de me orgulhar,
a fim de me ensoberbecer, entendendo que eu faço a minha parte, o resto que se lixe. Não! O espírito da lei consiste em agir pelo motivo mais nobre que existe. Qual é o motivo mais nobre que existe? A glória de Deus. Eu preciso agir para a glória de Deus, em Deus ser glorificado, em Deus ser adorado, louvado entre os homens, magnificado com as minhas ações. Os homens maus, preste atenção nisso aqui, os homens maus, os homens perversos, eles devem sempre ser constrangidos a se perguntarem por que o cristão age assim. Por que aquele homem mau, mesmo cometendo o mal com o cristão sempre age e responde com o bem? E aí nós temos a resposta aqui em Mateus, por causa disso aqui, Mateus capítulo 5. Veja comigo Mateus 5, por favor. Isso deve constranger o homem mau a glorificar a Deus quando vê o cristão agindo assim. Mateus 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras glorificarão a Deus, serão motivo de louvores a Deus. Este é o espírito da lei e dos profetas. É isso que a lei e os profetas ensinam até o fim. Irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus. E o mundo está como está porque quebramos esta santa regra da felicidade cristã, vivendo para a glória de Deus. Deus em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas, Deus sendo honrado, respeitado. O nosso relacionamento com Deus e com o próximo deve ser regido por esse ensino, ou seja, a glória de Deus, a honra do nome de Deus, o amor por Deus. O cristão é alguém que não se senta satisfeito só porque cumpriu uma meta. Não. O cristão, ele vai além disso. Ele vai além da mera letra. Ele vai além da meta. Ele não sossegará enquanto não enxergar Deus sendo glorificado pela vida dos seus irmãos, pela vida dos homens, pela vida dos seus vizinhos. Daí ele vai agir como? Ele vai agir com toda bondade, ele vai agir com toda justiça, ele vai agir com todo respeito, ele vai agir com todo o amor que o Espírito Santo lhe concede. O cristão não mata simplesmente para obedecer ao mandamento. O cristão não mata porque ele quer o bem do próximo, e ele sabe que querer o bem do próximo glorifica a Deus. Ele sabe que um dos resumos da lei, qual é? A lei se resume em o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aqui está o ponto. O controle do cristão está justamente aqui, em pensar na glória de Deus por meio das minhas boas obras, que ao serem praticadas geram coisas boas para os outros homens, e isso glorifica a Deus. Qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei era o de nos colocar na postura correta quanto ao nosso próximo, entendendo que o próximo é tão humano quanto eu. A pessoa que está sentada ao seu lado, ela é tão humana quanto você, ela é tão carente do bem quanto você. Deixa eu ser mais claro com uma ilustração bíblica. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10.
Vamos ler do verso de número 25 em diante. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas ali estava um homem muito orgulhoso para se dar por vencido. Versículo 29. Porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo, passou bem longe. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, versículo de número 35, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Passou um sacerdote, símbolo máximo da religião em Israel. Passou um levita, também outro homem que faz parte da simbologia religiosa de Israel, ambos conhecedores da lei, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e eles não fizeram nada. Por que não fizeram nada? Porque a preocupação destes 2 homens era apenas com a letra da lei. Mas passou um samaritano, e este samaritano, ele agiu com o espírito da lei. E o espírito da lei é que eu devo fazer bem ao meu próximo, por ele ser o meu próximo, por ele ser tão criatura de Deus quanto eu. Aí eu pergunto aos irmãos: é assim que os homens costumam agir em nosso dia, como agiu o bom samaritano? É comum vermos bons samaritanos diariamente? Os homens não seriam verdadeiramente felizes se agissem como o bom samaritano agiu com seus semelhantes? Por que os homens não agem como o bom samaritano? Por que muitas das vezes nós, que estamos aqui hoje ouvindo esse sermão, não agimos como o bom samaritano? Por quê? E eu vou lhes dar o meu segundo ponto como resposta. Em segundo lugar, o pecado é o grande inimigo da genuína e verdadeira felicidade dos homens em seus relacionamentos com Deus e com o próximo. O pecado é o grande inimigo da nossa felicidade verdadeira.
Vamos voltar lá para Mateus 7. A gente vai entender por que os homens não agem como agiu o bom samaritano. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Só o lado A. Tudo quanto, pois, quereis. Olha essa palavra. Quereis. Aqui está a nossa vontade absolutamente envolvida no projeto da felicidade cristã, no projeto de ser feliz em nossos relacionamentos. O grande problema com a nossa vontade é que ela se tornou contrária à vontade de Deus em tudo. A nossa vontade é uma coisa e a vontade de Deus é outra. As nossas inclinações passaram a operar num sentido contrário ao querer de Deus. Totalmente contrário. E eu quero fundamentar o que eu estou dizendo com alguns textos. Por favor, vamos para Gênesis capítulo 2. Nós vamos dar uma rápida passeada em Gênesis. É importante. Só assim nós vamos entender como o pecado se tornou o inimigo número 1 da felicidade dos homens. Nós vamos entender por que hoje é tão difícil se agir como o bom samaritano, agir com o espírito da lei. Versículo 16 e 17. 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem. Aqui está expressa a vontade de Deus, correto? Vamos ver o que o homem fez em relação à vontade de Deus. Capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer, é certo, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Observe, Deus disse lá em Gênesis 2 o quê? Esta é a minha vontade, não como. Aí lá em Gênesis 3, eles quebram o acordo com a vontade de Deus e colocam a sua vontade acima da vontade de Deus, e eles passam então a operar a partir dali, sempre numa linha contrária à vontade de Deus, ao ponto de Deus dizer isso aqui sobre a raça humana. Veja em Gênesis capítulo 6, Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Continuamente mal. Agora veja o capítulo 8 de Gênesis, verso 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Veja o que é que tem dentro do homem: uma vontade que combate diariamente contra a vontade de Deus.
O homem, como criatura caída, passou a odiar, a desprezar, a rejeitar absolutamente a lei de Deus. O pecado, 24 horas, age contra os mandamentos de Deus, contra a sua vontade eterna sobre as nossas vidas. Tudo que o pecado quer é nos encerrar debaixo de um espírito de rebeldia contra o Senhor, contra a sua lei, contra a sua santa vontade, e nos fazer viver diariamente na contramão de Deus. Deixa eu ser mais claro. Dê um salto aí para o livro de Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos, carta de Paulo aos irmãos de Roma, no capítulo 8, 2 versículos. Versículos número 7 e versículos número 8. Por isso, o pendor da carne, a inclinação da carne na Bíblia, preste atenção nisso aqui. Carne na Bíblia significa a nossa natureza humana, certo? A nossa natureza humana caída. Veja só. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Há uma tradução que diz assim: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza não podem agradar a Deus. Irmãos, eis a razão do porquê nós olhamos para o versículo 12 de Mateus 7 e achamos lindo, achamos maravilhoso essa regra que o Senhor nos dá, de que eu devo fazer às pessoas o que eu quero que as pessoas façam comigo. Quantas vezes você não recitou esse verso? Quantas vezes? Nós achamos lindo, achamos maravilhoso, achamos espetacular, mas na hora de praticar, a nossa carne é inimiga da lei de Deus. Encontramos uma barreira. Qualquer pseudo-filantropo acha lindas essas palavras: fazer ao próximo só o que quero que me faça. Mas logo, assim que é necessário a gente colocar em prática, a gente deixa de lado e é tomado pelo nosso individualismo, pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo. Qual é o pecado que se manifesta aqui? O pecado que se manifesta aqui é o pecado do egoísmo. Egoísmo é quando o ego está entronizado na centralidade da nossa personalidade. O meu eu em primeiro lugar, o meu eu em segundo lugar e o meu eu em terceiro lugar. O resto o quê? Se exploda. É ou não é assim? É ou não é assim que existe na vida? É. Por que nós vivemos em casas separadas por muros? Porque tudo que nós queremos dizer com isso é: não viole meu espaço, não mexa no meu direito de privacidade, não ultrapasse os meus limites. Se não fosse o pecado, se não fosse o egoísmo, o eu entronizado, nada disso seria necessário. Nada disso. Por que os homens fazem guerras? Por que nação se levanta contra nação? Por que homicídios acontecem diariamente? Por que os casais se separam? Por que os governos tirânicos desarmam a população e oprimem o povo? Por quê? Eis a resposta. É simples. Para que o eu
o ego continue confortavelmente entronizado, cheio de glória, cheio de poder e cheio de honra humana. Meus amigos, há pessoas que, em nome de se dar bem na vida, não pensam em nada no que o próximo vai sofrer. Há pessoas que, em nome de se dar bem na vida, puxam o tapete do outro, enfia a faca nas costas do outro, sorrindo para ele. Existe na vida como um rolo compressor, passando por cima das pessoas, sem se importar com a dor alheia. Pergunto, você conhece alguém assim? Conhece alguém que, para se dar bem na vida, pouco se lixando quem vai sofrer, quem vai se acabar, quem vai morrer, pouco se lixando, pouco se importando? Conhece alguém assim? Que para puxar o tapete de um é daqui para ali, contanto que ele se dê bem. Pergunto, você já fez isso alguma vez? Você já furou uma fila? Se nós furamos uma fila, irmãos, mostra como nós somos egoístas. Só pensamos em nós mesmos, em nos darmos bem. Não nos importamos com aqueles que vararam a madrugada para ser atendidos primeiros ali. Se tivermos a oportunidade, a gente fura mesmo e vai-se embora. Cínicos, né? Ainda tem aqueles mais cínicos ainda que dizem, foi Deus que me deu, né? Foi Deus, a oportunidade de Deus. Então, eis aqui, irmãos, uma pequena manifestação de pecado que mostra o quanto somos pecadores, egoístas, contra a lei de Deus, de amar o próximo, de fato e de verdade, como a nós mesmos. A verdade é que nós amamos tanto a nós mesmos, que esquecemos de amar o próximo. Queremos tudo para nós. Somos igual a sanguessuga, né? Dá, quero. Esquecemos de amar o próximo, de reconhecer suas necessidades, suas carências. O Dr. Martin Lloyd Jones disse acertadamente: o ser humano é inteiramente egocêntrico. Ele em nada e em ninguém pensa, exceto em si próprio, não lhe interessando outra coisa senão o seu próprio bem-estar. Somos assim. Muitos dos nossos pensamentos estão em volta apenas do nosso próprio bem-estar, em nos darmos bem. Portanto, temos sérios problemas com a lei de Deus. Por quê? Porque a lei manda que pensemos também no próximo e não somente em nós mesmos. A lei, irmãos, ela mexe com o nosso ego. A lei de Deus, a palavra de Deus, vai lá onde os psicólogos não vão, vai lá onde os filósofos não vão, vai lá onde os pensadores deste mundo tenebroso não vão. A palavra vai lá e mostra o quão perigosos nós somos em nossa natureza caída, o quão terríveis nós somos. Aí está a razão porque os homens desprezam a Deus e sua palavra, é porque ela interfere seriamente na satisfação de nossos vis desejos, de nossas vontades maquiavélicas. Existia um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Esse homem falou muita besteira, muita, mas teve uma coisa que ele disse que foi interessante e que casa bem com essa esfera do egoísmo humano. Ele disse o seguinte: o primeiro homem que cercou um pedaço de terra e disse que era seu, encontrou pessoas que acreditaram nele e foi o fundador da sociedade civil. Daí vieram muitos crimes, muitas guerras, horrores e assassinatos que poderiam ter sido evitados. Então um homem
Determinado homem chegou, cercou um pedaço de terra e disse: é meu. O que foi que o outro fez? Cercou outro pedaço de terra e disse: é meu. E assim saiu. Está escrito na palavra para quem foi deixada os pedaços de terra do mundo? Não. Mas os homens cercaram e se apropriaram, e a partir daí o que foi que passou a acontecer? Invadiu 1 metro do meu terreno, vai lá e mata, para recuperar 1 metro do terreno. Aí estão porque os homens estão infelizes sobre a face da terra, é porque não colocam em prática a palavra de Deus, não fazem aos outros o que querem que realmente lhes façam. Irmãos, se tão somente meditássemos meia hora sobre esse versículo, veríamos que muito da nossa falta de paz com os outros é reflexo da maneira como nós agimos com eles. Muito da falta de paz no nosso casamento é reflexo da maneira como a gente trata o nosso cônjuge. Muito da falta de harmonia no trabalho é reflexo da forma como falamos com os colegas de trabalho. Muito da escassa atenção que recebemos das pessoas é fruto do escasso interesse que nós temos por eles. Como vencer o nosso egoísmo? Como vencer a nossa indiferença, o nosso eu? Como realmente eu posso ser feliz em meus relacionamentos diários para a glória de Deus? Como? E aí nós vamos para o nosso terceiro e último ponto. Devemos agir pelo seguinte prisma: agir sempre com bondade e sinceridade com o próximo, porque esta é a lei e os profetas. Devemos sempre agir com sinceridade e bondade. Volte lá no versículo 12 do capítulo 7 comigo, por favor, em Mateus. Sua Bíblia está marcada aí, volte comigo aí rapidinho. Nós estaremos vendo agora como vencer essa vontade caída, inclinada para o mal, egocêntrica, egoísta, essa vontade que só olha para o próprio umbigo. Como vencê-la? Versículo 12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, veja, assim fazei-o vós também a eles. Assim também fazei-o. Meta a mão na massa. Esse verso é muitas das vezes usado para fundamentar certas ações de vingança, ou seja, se me tratar bem, eu trato bem, mas se me tratar mal, se não mexer no meu calo, tudo bem, mas se mexer no meu calo, já falou isso? Eu já. E tive que pedir perdão. Na realidade, esse não é o sentido verdadeiro do texto que nós estamos considerando quanto às nossas ações. Eu creio que a melhor forma de aplicar esse texto no nosso dia a dia é analisando nossas atitudes sobre as seguintes condições. Primeiro lugar, primeira condição: o que queremos que nos façam é aquilo que realmente gostamos. Essa é a primeira condição. Eu quero que façam comigo aquilo que realmente eu gosto. Eu gosto. Então, antes de qualquer ato de minha parte, eu devo seriamente perguntar: o que é que eu gosto? O que é que me alegra? O que é que me faz feliz? O que é que eu gosto de receber? Pergunto: gostamos de ser tratados com respeito, com honra e com carinho? Você gosta? Gostamos de ser bem recebidos na casa dos outros? Gostamos de que pensem bem a nosso respeito? Gostamos de que não fofoquem sobre nosso nome? Gostamos de que não fiquem chafurdando em nossos defeitos pelas nossas costas? Gostamos de estar em paz com nossos vizinhos? Você gosta? Gostamos de ser amados pelos outros?
Gostamos de ser tratados como bons profissionais que não se envolvem em confusão? Gostamos? Se tão somente fizermos estas perguntas honestamente, antes de agirmos, antes de ir para o trabalho, antes de agir com um vizinho, nós teremos uma longa lista de respostas. E as palavras de nosso Senhor para nós é: se você gosta disso, fazei-o vós também a eles. Faça também. Isso é o que os empresários chamam de ser proativo. Ou seja, você age antes de receber. Você não fica esperando que faça com você. Você vai e faz antes. Então, antes de você cobrar o abraço, você vai e abraça. Antes de você cobrar o sorriso, você vai e sorri. Antes de você reclamar da falta de amor, você vai e ama. Antes de você choramingar a falta de atenção, você vai e dá atenção. Antes de você se lamuriar que alguém lhe tratou mal em palavras, você vai e trata bem a pessoa em palavras. Você tem que agir. Quando você for agir, você pergunta: o que é que eu gosto? Eu gosto de ser bem tratado? Então eu vou também tratar bem. Este é o princípio. Você não apenas reage, você age positivamente. Você bota a mão na massa em favor de ter paz com todos os homens. Paulo disse: se possível for, tendes paz com todos os homens. Este é o princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 22, por favor. Deuteronômio 22. Verso 1 ao 4. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-á sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu não o conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhes restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. O mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão e tu achares. Não te poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Olha que magnífico nós temos aqui. A genuína expressão do caráter cristão na lei de Moisés. Eu não devo esperar apenas que façam comigo, eu devo fazer antes. Eu devo ir fazer. Eu não vou cair nessa de dizer: eu não vou ajudar o boi dele, ele nunca ajudou o meu. Eu não vou ajudar o jumento dele, porque ele nunca ajudou o meu, eu vou ajudar o dele. O que é que eu tenho a ver com isso? Não. Esse não é o caráter cristão. O caráter cristão se resume no seguinte: eu vou fazer isso porque é o que eu gostaria que fizessem comigo também. E ele vai e faz. Segundo lugar, como eu faço para vencer esse meu espírito egoísta? Segundo lugar, o que não queremos que nos façam é aquilo que realmente não gostamos, desprezamos, odiamos. Aqui está o princípio do que não devemos fazer para com o próximo, para que ele não faça conosco. Poderia dizer que é a parte negativa ou reativa. No direito civil, irmãos, nós temos um instituto chamado de obrigação de não fazer. São 3 institutos: dar, fazer e não fazer. Ou seja, certas coisas eu, como cidadão, devo não fazer para não incomodar os outros. Por exemplo, um exemplo clássico: se eu não gosto que o vizinho coloque o som alto, eu também não devo colocar o som alto. Se eu não gosto que o vizinho fique fazendo fumaça na porta dele e a fumaça entrando na minha casa,
eu também não devo ficar fazendo fumaça na minha porta para prejudicar o vizinho. Nós somos mais tendenciosos a praticar esse verso nesse aspecto reativo do que mesmo no proativo. Então nós somos muito reativos, dizendo: se não fizer, eu também não faço. Ou como aqueles irmãos, né? Se não usar a minha roupa, eu também não uso a dele. Já vi muito isso lá em casa. Pois bem, devemos sempre lembrar disso em todos os aspectos, inclusive em pensar mal das pessoas que nos cercam no trabalho, em casa, na faculdade, na igreja, etc. Se você não gosta de ser maltratado, não maltrate ninguém. Se você não gosta de que fofoquem a seu respeito, não fofoque da vida de ninguém. Se você não gosta de ser desprezado em casa, não despreze ninguém em casa. Se você não gosta de ser desonrado, então não desonre ninguém. Irmãos, devemos reagir fortemente a esses impulsos da nossa natureza de querer tudo sem dar nada. Vocês já perceberam que nós somos assim? Nós queremos tudo sem dar nada. Ser bem tratado, tratando os outros maus. Ser bem falado, falando mal dos outros. Ser respeitado sem respeitar. Não, essa não é a regra áurea. A regra áurea da felicidade, da paz, da comunhão, da união é: dai e dá-se-vos-á. Você dá e aí você recebe. O que foi que Paulo diz em Romanos capítulo 12? Acompanhe comigo, por favor, Romanos 12. Romanos 12. É um texto clássico das Escrituras. Romanos 12, do verso 17 em diante. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira que é a ira de Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, deixa morrer de fome. É o que está escrito aí? Não. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, você vai deixar a consciência daquela pessoa em chamas. Como é que eu posso ser tão mal com aquele fulano e ele ser tão bom comigo? Isso é brasa viva queimando na cabeça dele. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim que devemos reagir. Esse é o ensino da palavra. O cristão não é alguém meramente reativo, mas quando ele reage fazendo o bem. E a razão última porque o cristão age assim é o que nós podemos ver em nosso último ponto, em terceiro e último lugar. Haja com o próximo. Haja com o próximo, baseado na maneira como Deus agiu com você. Na dúvida de como agir com alguém, haja como Deus agiu com você. Não sei como agir com aquele colega lá do meu trabalho que é um chatonildo. Haja como Deus agiu com você. Como foi que Deus agiu com você? Como foi que Deus agiu com nós, cristãos, nascidos de novo? Como foi? Sabe como foi? Vou dizer para você como foi. Aqui em Romanos capítulo 5, versos 8, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí no versículo 10, Paulo diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha como Deus agiu conosco. Nós éramos inimigos,
Como é que se costuma pensar em se tratar com o inimigo? Deus não agiu, não nos tratou como inimigos, mesmo sendo nós inimigos. Deus nos amou, e a prova do amor dele era que nós éramos inimigos, pecadores, zombadores do seu evangelho, desviados da sua lei, homens que rejeitam, que desprezam, que davam mais valor às coisas deste mundo do que os privilégios eternos. Era assim que nós estávamos, absolutamente inimigos. Mas se você não está convencido, por favor, vá comigo para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Veja como foi que Deus agiu com você. E se Deus não agiu ainda assim com você, você está terrivelmente perdido. Você se encontra numa condição de inimigo de Deus, de pecador perdido, de um homem que ao fechar os olhos só tem o inferno por herança. Que o Senhor te livre e livre a tua alma. Olha como Deus tratou com aqueles que nasceram de novo. Versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Era assim que nós andávamos, em desobediência à palavra, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha onde nós estávamos, irmãos, encerrados, debaixo da ira de Deus, absolutamente ali debaixo da ira de Deus. Versículo 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Veja, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente que Deus lhe deu, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça. Veja como Ele nos tratou, inimigos, como Paulo disse lá em Romanos: se por um justo não há quem se ponha a morrer, imagine por um injusto, por um inimigo. Pois Ele mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, quando nós estávamos ocupando uma cadeira de seu inimigo. Essa era a nossa real condição, antes de Deus nos salvar, mortos em pecados, rebeldes, alienados de Deus, odiava a Deus em sua lei, zombava de Cristo e desprezava o Senhor. Quantas vezes eu não zombei da igreja? Quantas vezes eu não desprezei a igreja, os irmãos, o pastor? Quantas vezes eu não fiz isso? Eu era inimigo de Deus, ocupava uma posição de inimigo de Deus, e Deus foi lá e me salvou e me mostrou a sua bondade, a sua graça, a sua doce graça. Deus não me tratou conforme eu mereço, porque se Deus for nos tratar conforme nós merecemos, sabe onde é que nós estaremos? No quinto dos infernos, afundados lá, porque é isso que a gente merece. Você ouça isso: você não merece o céu, você não merece a eternidade com Deus, você não merece um minuto sequer na presença de Deus. Você vai para a glória por causa da graça de Deus, que lhe salvou, que lhe arrancou do lamaçal do pecado, que lhe trouxe das profundezas do inferno e lhe fez assentar entre os príncipes da sua casa. É aí sim, por isso que você
você vai para a glória, para a eternidade. Está com dúvida como tratar um irmão? Lembre como foi que Deus tratou com você. Está com dúvida como tratar o inimigo? Lembre como Deus tratou com você. Agiu com graça. Graça. Misericórdia, irmãos. Graça. Sabe qual é a diferença de graça e misericórdia? Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Misericórdia é eu não receber aquilo que mereço. Na graça eu recebo perdão. Na misericórdia eu não recebo a condenação. Essa é a pequena diferença. Por que o cristianismo tem sofrido os abalos do mau testemunho? Exatamente porque teimamos em não fazer aos outros aquilo que Deus nos fez. Teimamos em ser maus com os outros quando Deus nos foi bom. Teimamos em agir como ímpios, desgovernados sem o Evangelho. É assim que o ímpio age. Todavia, a felicidade cristã se estabelece no relacionamento correto que devemos ter com Deus e com o nosso próximo. Não há felicidade genuína sem a observância dessas medidas do Evangelho. Quer ser feliz com Deus e com o próximo? Obedeça às Escrituras. E aqui está um grande princípio para o seu casamento, para a sua vida de pai, para a sua vida de mãe, para a sua vida de filho, de filha, de irmão, para a sua vida de avó, de avô. Aqui está um grande princípio. Trate os homens como você quer que ele lhes trate, como você quer ser tratado por eles. Viva para a glória de Deus, e você será feliz em fazer Deus se alegrar na sua vida. Faça os outros felizes, e você receberá felicidade de volta para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos. Reflita sobre tudo que você ouviu aqui, sobre esta mensagem. E analise de todo o seu coração, onde você tem falhado nesse aspecto. Onde você tem desobedecido à lei e os profetas. Em amar o próximo como a si mesmo. Em amar a Deus acima de todas as coisas. Reflita com você mesmo. Pense com você mesmo. E enquanto nos preparamos para ceiar, presente seu coração diante de Deus. E faça um autoexame da sua vida, naquilo onde você tem falhado e que precisa ser mudado e transformado.